6 minutos tem que resumir bem a vida da gente, né? Mas irmãos, para quem não conhece o irmão presbítero Frangione, hoje, né, aos 35 anos, né, dou graças ao Senhor e né, que a gente sabe que a gente está aqui pelas mãos poderosas do Senhor, mas também reconhecimento do pastor Carlos, né, que hoje está aqui, né? Fui levantado a cooperador, fui levantado a diácono e ao presbitério, né, através da vida do pastor Carlos, que hoje está aqui. Mas sabemos que até chegar nesse dia 26 de outubro de 2023, né, como presbítero hoje, né, isso dou honras e glórias ao nome do Senhor. Essa história começou há 27 anos atrás, mais ou menos, né, quando a minha mãe, em casa, né, ela era de uma outra determinada religião, e quando em casa ela começa a ler a Bíblia sozinha, presbítero Marcelo, e vê que o que ela estava praticando era totalmente ao contrário e errado do que está aqui dentro. Então ela começa a ver aquilo e procura uma igreja evangélica, né? Na época foi até a igreja Maranata, a igreja cristã Maranata, e ela começa então, né? A gente morava ali em Itaianga, para quem não conhece, é perto de Pedra Alegre, dá 11 quilômetros daqui lá, é a roça, e de 15 dias mais ou menos, então meu pai a levava em Itaguaçu na época, na igreja Maranata, para ela cultuar o Senhor. Mas como assim, pela dificuldade, né, e meu pai não cristão na época, e na verdade assim, ele até tinha algo contra, né, a gente sabe que no início foi um pouco difícil até por causa disso, mas aí então tinha-se e tem até hoje na igreja em Alto Pedra Alegre, né? Na época ainda estava, há 25 anos atrás, estava inaugurando o templo que hoje a gente reúne em Pedra Alegre. Então ela começou ali, né? E junto com ela também eu, a minha irmã mais nova e o meu irmão caçulo, né? E a gente tinha um irmão mais velho que assim não ia com a gente na igreja. E eu, 8, 10 anos de idade mais ou menos. A gente não se importava com chuva, não se importava com sol, não se importava com dia e com noite. A gente caminhava mais ou menos 2 a 3 vezes por semana, cerca de 4 a 5 quilômetros. Ida e volta, 9 a 10 quilômetros, ida e volta. Né? E isso, assim foi o início da minha conversão. Mas, né, como todo jovem, ele parece que quer apreciar um pouco das coisas do mundo, que parece que é gostoso, mas é tudo passageiro. Para quem hoje está na presença do Senhor sabe que o mundo é passageiro, né? A concupiscência dos olhos, né? A cobiça da carne, tudo é passageiro. E eu então, a partir dos 12, 13 anos, eu parei de caminhar com a minha mãe. Ia em cultos às vezes, mas caminhar mesmo eu parei, né? Aí foi passando a adolescência, cheguei na juventude. E um fato muito interessante aconteceu na minha juventude quando eu tinha 15 anos. Eu acho que quase ninguém, poucas pessoas sabem disso, né? O que me fez voltar para a casa do Senhor. Foi uma coisa simples que o Senhor fez na minha vida. Aleluia, mas ficou marcado. Eu estava jogando bola com os meus colegas de escola e eu recebi uma bolada na cabeça. E fiquei cego na hora. Fiquei cego, completamente cego. Olhei para um lado, para o outro, com os olhos abertos, mas eu não enxergava nada. Naquele momento eu fiz um compromisso com o Senhor, eu fiz um voto com o Senhor. Falei: Senhor, eu sei que o Senhor pode. Se o Senhor me curar aqui agora, isso eu tinha 15 anos. Se o Senhor me curar aqui agora, com 18 anos eu vou para a presença do Senhor. Olha, foi uma coisa assim meio até, né, como que eu posso... Isso, instantâneo e... Assim, foi uma coisa que Deus acatou ali na hora, né? Na hora o Senhor me curou, na hora. Eu fiquei ali alguns segundos e a minha visão foi voltando, né? E como eu queria ainda aproveitar um pouco da vida no mundo, dos 15 aos 18, vez ou outra eu esquecia que eu tinha feito essa promessa ao Senhor. Porque a gente está lá fora, a gente quer viver aquilo, quer viver o momento que a gente está, né? O jovem... Infelizmente, né, aqui eu deixo até
um conselho para os jovens que hoje estão que estão na presença do Senhor e que nunca foram lá fora conhecer o mundo. O meu conselho é, e há quem diga que conselho fosse bom não era dado, era vendido. Engano seu, porque aqui está cheio de conselhos e nenhum deles é vendido, é dado. Né? Não saia da presença do Senhor de maneira nenhuma. O que tem lá fora é passageiro. O que tem lá fora desagrada ao Senhor. E o pior de tudo, que no abrir e fechar de olhos, você pode perder todo o tempo que você está na presença do Senhor e ficar para trás na hora do arrebatamento. Né? E então, adiantando um pouco aqui, com os 18 anos e meio, terminei meu ensino médio e comecei a caminhar na presença do Senhor. Né? E graças a Deus, dos 18 anos e meio até hoje, aos 35, estou na presença do Senhor. Né? Hoje tenho uma esposa, tenho um casal de filhos para a honra e glória do nome do Senhor. Né? E sou feliz e grato ao Senhor pela vida da minha mãe. Se ela estiver ouvindo, não sei se posteriormente talvez ela vai ouvir isso aqui. Sou muito grato pela vida da minha mãe, que o Espírito Santo a iluminou, aleluia, para ela conhecer o que está escrito aqui. Através dela, toda a nossa família hoje está na presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. Um fato interessante aconteceu há um tempo atrás. Acho que foi no começo do ano, foi no começo desse ano ou no final do ano passado, eu não lembro direito não. O irmão relatou um testemunho na igreja, só que naquele dia que o irmão chegou na igreja, que ele ajoelhou para poder orar, o seu filho ajoelhou junto com ele. Aí a irmã Ana Paula, mais o irmão Edson, tirou a foto. Eu tenho a foto até hoje guardada. Aí depois o irmão relata a respeito quando você estava se preparando para poder vir para a igreja, o seu filho comemorando que estava vindo para a casa do Senhor. Posso falar logo? Pode. É o Emanuel, né? Para quem conhece o meu filho, o Emanuel e a Maria Luísa. Né? Até hoje ainda, eu tenho o costume de, quando eu vou me preparar, me arrumar para vir para a igreja, eu coloco um fundo musical. E na hora que eu coloco o fundo musical, ele já fala: papai, nós vamos para a igreja? Aí há momentos que eu venho sozinho para a igreja, né? Como eu estou aqui hoje. E quando mais criança ainda, hoje ele tem 3 anos, faz 4 em janeiro, que eu falava que eu ia na igreja e que não ia levar ele, era uma guerra, né? Mas quando eu falava que ia na igreja e que ia levar ele, é o que o irmão Giovanni acabou de dizer aqui, ele fazia algo, irmãos, é muito incrível. É algo que eu acho que todos nós, assim, deveríamos ter uma reação dessa quando nós vamos para a casa do Senhor, porque o salmista disse: alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Ele fazia um gesto bem assim, uhul, quando a gente falava que ele também iria para a igreja. Isso é algo incrível.